Exercício de fixação sobre o estudo da reta, mais especificamente sobre equações de reta. Exercício 1. Queremos determinar a equação geral da reta AB, que passa pelos pontos AB em cada caso. Então, eu vou fazer utilizando o método tradicional algumas, outras eu vou fazer utilizando macetes, para nós treinarmos. Então, vamos lá. Essa aqui, como ela é a primeira, eu vou fazer utilizando o método tradicional, tá? Usando, então, determinantes. Lembrando, então, para montar a equação da reta utilizando o determinante, eu tenho que calcular esse determinante, como são três pontos da mesma reta, eles estão alinhados, então esse determinante é igual a zero. Para fazer isso, eu repito a primeira e a segunda colunas desse determinante e teremos aqui então esse determinante, que calcular esse determinante igualado a zero. Então vamos lá. Diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária, das diagonais secundárias. Então, x vezes 5 vezes 1 dá 5x, y vezes 1 vezes 4 dá 4y, 1 vezes 3 vezes 7 dá 21. Isso aqui é a multiplicação das diagonais principais menos a multiplicação das diagonais secundárias. 4 vezes 5 vezes 1, 20. 7 vezes 1 vezes x, 7x. 1 vezes 3 vezes y, 3y. E tudo isso é igual a zero. Saindo daqui, 5x mais 4y mais 21. Tem que trocar o sinal de todo mundo agora, né? Porque tem esse menos fora do parênteses. Menos 20 menos 7x menos 3y é igual a zero. E agora, 5x com, perdão, 5x com menos 7x dá menos 2x. 4y com 3y com menos 3y dá y. 21 com menos 20 dá 1. Isso aqui é igual a zero. E essa equação, menos 2x mais y mais 1, é a equação geral da reta. Em alguns casos, essa equação pode aparecer. Se fosse uma questão discursiva objetiva, por exemplo, ela poderia aparecer com um x positivo. Ou seja, ela toda multiplicada por menos 1, que seria 2x menos y menos 1 igual a zero. Mas é a mesma equação, apenas multiplicada por menos 1. No exemplo 2, nós temos esses dois pontos, A igual a menos 3, 2, e B igual a 2 menos 3. Eu vou calcular a equação agora aqui utilizando um dos macetes. Ou seja, eu monto, ao invés de montar o determinante normal e calcular pelo determinante, eu vou calcular ele utilizando esse macete com essa construção. Coloco x e y no primeiro e no último, na última linha, e vou fazer agora a multiplicação dessas diagonais principais, e somar com a multiplicação das diagonais secundárias com um sinal trocado. Seria a mesma ideia de trocar o sinal depois, mas eu já troco assim que eu multiplico. Então, x vezes 2 dá 2x. Também eu vou igualar o resultado disso aqui a zero. Então, x vezes 2 dá 2x, menos 3 vezes menos 3 dá 9. 2 vezes y, 2y. Agora a multiplicação da diagonal secundária, tomando cuidado para trocar o sinal a cada multiplicação. X vezes menos 3 dá menos 3x, que eu coloco mais 3x. 2 vezes 2 dá 4, vem menos 4. Menos 3 vezes y dá menos 3y, vem mais 3y igual a zero. E agora eu junto os termos semelhantes. 2x com 3x dá 5x. 2y com 3y dá 5y. 9 menos 4 dá 5. Igual a zero. Essa aqui seria a equação geral dessa reta que passa pelos pontos menos 3, 2 e 2, menos 3. Só um detalhe para essa equação, nós podemos ver aqui que essa equação ela é uma equação que é toda múltipla de 5, né? Então eu poderia, por exemplo, ela poderia aparecer toda dividida por 5 na forma, eu poderia aparecer com ela simplificada, digamos assim.
Então, dividindo todos os termos por 5, sairia x mais y mais 1 igual a zero. Ela poderia aparecer assim ou assim. Na letra C, vou repetir o macete que eu usei anteriormente. Então, eu faço a montagem daquele esqueminha com a primeira e a última linha com x e y, pontos genéricos, e os dois pontos conhecidos no meio. E agora eu multiplico a diagonal principal e somo com a multiplicação das diagonais secundárias, invertendo o sinal. Então, x vezes 3, 3x. 0 vezes 4 dá 0. 0 vezes menos 4 dá 0. Menos 2 vezes y, menos 2y. Agora a diagonal secundária. X vezes menos 4 dá menos 4x, que vem mais 4x. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, que vem mais 6. Quase errei, cuidado. Vocês aí também. 0 vezes y dá 0y. Então, vou deixar 0 mesmo. Vou botar o 0 aqui. Isso tudo igual a 0. Então vai ficar 3x com 4x dá 7x. Menos 2y mais 6 igual a 0. Essa aqui é a equação geral da reta. A letra D eu já vou fazer pelo outro macete, para nós treinarmos tudo que eu falei sobre essa questão de montagem de equação geral. Lembrando como que eu faço para descobrir. A forma da equação geral é ax mais by mais c igual a 0. Então, para descobrir o a, eu faço a segunda menos a segunda, indo. O b, segunda no caso, seriam as segundas coordenadas de cada ponto. O b, eu faço a primeira menos a primeira, voltando. No caso, as primeiras coordenadas de cada ponto. E para descobrir o C, eu faço a multiplicação dos extremos menos a multiplicação dos meios. Ok? Então, como vai ficar isso? Segunda menos segunda, 0 menos menos 4 dá mais 4x. Primeira menos primeira voltando, 3 menos 0 dá 3 mais 3y. De novo, só para não ficar dúvida. Segunda menos segunda é 0 menos menos 4. Isso que significa segunda menos a segunda. A segunda coordenada é menos 4. Então fica 0 menos menos 4, que dá mais 4. 4x. É o A que nós estamos descobrindo fazendo esse método. Primeira menos primeira voltando. Então 3 menos 0 dá 3y. O B. E o C é a multiplicação dos extremos. Seria o primeiro com o último. Menos a multiplicação dos meios aqui. O último com o primeiro da outra. Então 0 vezes menos 4 menos 0 vezes 3. Então, dá 0, né? Porque 0 vezes menos 4 dá 0. 0 menos 0 é 0. Então, vai ser tudo igual a 0. Essa seria a equação da reta. O C é igual a 0. Não tem problema nenhum nisso. Na letra D, na letra E, perdão, nós temos agora essas frações aqui que complicam um pouquinho as coisas, né? Mas ainda dá para fazer. Então, para descobrir o A, segunda menos segunda. Aqui, como eu tenho essas frações, utilizar esse método pode dar um pouquinho mais de trabalho nas contas. Então, para falar a verdade, aqui eu vou preferir usar o método do esquema, onde as contas ficam mais explícitas. O macete, esse último macete que eu usei na letra D, pode te complicar e você embolar no meio dessas contas. Então eu acho que com o esquema aqui fica melhor. Com esse esquema montado, eu acho que fica melhor quando nós estamos envolvendo frações, porque fica melhor de observar as contas que você está fazendo. Já fica a dica aí. Então eu vou ter aqui, diagonal principal, x vezes meio dá x sobre 2, porque vai ser x vezes 1 meio. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 2 terços vezes y dá 2y sobre 3. Agora ao contrário, x vezes menos 2 dá menos 2x.
2 terços vezes 1 terço dá... Aqui vai trocar o sinal, né? Cuidado, ó. X vezes menos 2 dá menos 2x, troca o sinal, fica mais 2x. 2 terços vezes 1 meio. Fica mais 2 sextos. Que vai vir para cá com menos 2 sextos. E 1 vezes y, que fica y positivo, vem menos y. Igual a zero. Agora eu tenho que juntar aqui os termos semelhantes. X sobre 2 com 2x. 2y sobre 3 com menos y e menos 2 com menos 2 sextos. Coloquei assim para ficar mais fácil de observar. Eu tenho que juntar esses dois termos e esses dois termos. Aqui, x sobre 2 com 2x. Eu posso colocar, por exemplo, eu vou ter que usar aqui a regra do MMC, né, para fazer essa soma de frações. Então vai ficar, colocar sobre 2, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1 vezes x dá x. 2 dividido para 1 dá 2 vezes x dá 4x. Eu poderia colocar todo mundo sobre o mesmo MMC, mas também posso fazer a soma de frações separado, não tem problema algum. E aqui eu colocaria sobre 3, então fica 3 dividido para 3 dá 1 vezes 2, 2y. 3 dividido para 1 dá 3 vezes 1, dá 3 vezes 1 menos 3y. E o último aqui, vou colocar todo mundo sobre 6. 6 dividido para 1 dá 6 vezes 2 dá menos 12. 6 dividido para 6 dá 1 vezes menos 2 dá menos 2 mesmo. Então, isso aqui é igual a zero. E eu fico com a expressão 5x sobre 2 mais não, né? Porque vai ficar 2y menos 3y. Vai ficar menos y sobre 3. E aqui menos 12 menos 2 dá menos 14 sobre 6 igual a zero. Então essa aqui que seria a minha expressão. E esse aqui que seria o valor da minha, a minha equação de reta, para essa reta. Na questão 2, nós queremos determinar a equação geral da reta que passa por esses pontos representados no gráfico. Eu ia resolvê-la aqui junto com a questão 1, mas vou fazer um vídeo separado, senão esse vídeo vai ficar muito longo.